Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui em cima da minha mesa, como muito provavelmente vocês já viram no título e na thumbnail, cara, não é mentira, não é brincadeira, galera. Comprei essa RTX 3050 de 8 GB, né, tem um adendo aí, por R$700, cara. Por R$700, incrivelmente por R$700, eu consegui pegar essa plaquinha aqui no mercado de usados, obviamente, né, naquela pesquisada básica todos os dias no Marketplace, e consegui encontrar essa pérola aqui. Como vocês podem ver, para não acharem que eu estou de duas conversas, RTX 3050 Dual 8 GB de GDDR6. Bom, essa daqui, que é uma RTX 3050, né, de 8 GB, como vocês puderam ver, modelinho da Palit, um modelinho bem, assim, de certa forma bonitinho, simples, mas bem construído, bonitinho, tem um sistema de arrefecimento legalzinho aqui dentro, e ela atravessa aqui pro outro lado, então isso aqui ajuda bastante na questão da refrigeração. E, cara, hoje a gente vai fazer o quê? Vamos plugar essa plaquinha aqui no meu PC e dar uma olhada nas especificações que ela entrega, né, abrir algum jogo aqui um pouquinho mais pesado que puxe desempenho de placa de vídeo, pra gente testar o desempenho dela, ver como é que ela tá rodando. E, cara, sendo bem sincero, mano, que achado. Bom, deixa eu explicar pra vocês o que que aconteceu, né, que eu consegui pegar essa placa por esse preço. Eu tinha aquele PC, que era a configuração Xeon, né, só que, infelizmente, eu vendi ele, galera. Ele já foi, já era. Eu fui em uma outra cidade aqui perto da minha cidade, né, que no caso é um pouco do lado, assim, meio que do lado, 40 km de distância. Eu fui lá e levei o PC, o Xeon, né, pra vender. O cara comprou o PC Xeon, vendi ele por R$1.300, e eu acredito que, assim, não foi um preço ruim nem pro comprador, e não foi um preço ruim pra mim também, porque o comprador conseguiu usar o PC, ele até jogou uma partida de Valorant lá na conta que tava logada, que é minha não, né, da minha namorada, então apareceu lá uma partida lá. O bichinho humilde, ficou 1/6, galera. Oh, meu Deus do céu. Mas assim, fui lá, entreguei o PC pra ele, né, deixei o PCzinho lá, a gente testou, tava tudo funcionando perfeitamente. Cheguei aqui em casa depois de mais ou menos 1 hora de viagem aí, né, e cara, na hora que eu entrei no Marketplace, eu já tava, né, pronto pra comprar uma GTX 1060 de 6 GB. Eu ia pagar R$500 nela, e seria uma placa que eu ia deixar aqui no meu PC pra eu usar mesmo o pessoal. Então eu não venderia ela por enquanto, ficaria usando ela por um tempo. Daí, eu decidi abrir o Marketplace, né, eu falei literalmente isso, cara, eu vou abrir o Marketplace aqui pra ver se não apareceu nada melhor, né, até agora. Cara, a primeira coisa que me veio no Marketplace quando eu abri ele foi exatamente essa placa. Na hora que eu vi ela por R$700, eu mandei mensagem que estava disponível, o cara disse que sim, e eu falei, mano, tá funcionando 100%? Se sim, pode deixar guardada que é minha, eu vou buscar agora. E foi isso, o cara disse que tava funcionando 100%, eu peguei o carro na hora e fui lá buscar a placa, e cara, aqui está essa belezura, RTX 3050 de 8 GB por 700 conto. Bom, aí vocês vão se perguntar, mas por que será que o cara vendeu essa placa de vídeo por esse preço? Bom, dizendo ele, a calopsita dele sofreu um acidente, né, parece que a filhinha do cara pisou sem querer na calopsita, e aí o bichinho ficou machucado e precisou levar no veterinário, e aí, como o cara tinha 2 PCs em casa, ele acabou decidindo vender a 3050, e cara, eu fui o sortudo que consegui encontrar e buscar lá na hora. Então assim, todas as coisas se alinharam da melhor forma possível para que eu conseguisse pegar essa placa. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar ela ali no PC e vamos ver o que a gente tem de especificação nessa belezura aqui. Então, antes do vídeo começar, né, acabei dando enrolado aqui na introdução, mas não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, muito mesmo, e vocês me dão uma força gigantesca aqui no canal. Então é isso, vamos plugar essa belezura aqui no nosso PCzão, e agora sim vai rodar tudo no talo, galera. Bom, é isso, vamos lá. Bom, então, como vocês podem ver, aqui está essa belezura dessa placa, cara, RTX 3050, mano, eu não imaginava que eu ia conseguir um achado desse aqui, nem por 1 milhão de anos, galera, sério mesmo. Recentemente, eu vi um cara que tinha anunciado um RTX 3050 de 8 GB também, no Marketplace, só que ele tava pedindo R$600, cara, foi assim, no piscar de olhos, eu vi o anúncio, demorei uns 15 minutos mais ou menos, voltei no Marketplace e já tinha sumido, já tinha desaparecido, porque vende muito rápido, né? Então, finalmente, consegui encontrar uma placa de vídeo boa, e vamos abrir aqui o GPU-Z pra gente ver o que a gente vai ter de especificação dessa GPUzinha aqui, né, cara, que essa daqui é uma placa de vídeo bem interessante. Caraca, aqui já tá o GPU-Z dessa placa, eu nem lembro se eu abri ele, né, mas acho que é a primeira vez que eu tô vendo o GPU-Z dessa RTX 3050 aqui, e vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui, né, a gente tem aqui nossa placa de vídeo RTX 3050, a gente tem aqui o nome da GPU, né, que é o GA106, e ele tem esse LHR aqui, se eu não me engano, esse LHR significa Low Hash Rate, que no caso é uma placa de vídeo que ela é fraca para mineração, então assim, não é uma placa de vídeo que tinha um preço tão elevado na época, né, porque ela não era tão focada para mineração, então o pessoal não queria tanto ela na época que estava muito em alta, né, a questão do Bitcoin, do Ethereum aí. Então, hoje em dia não faz tanta diferença aqui, né, mas assim, se a gente fosse usar essa placa para minerar Bitcoin, a gente teria um desempenho não tão interessante. A plaquinha tem aqui 8 nanômetros de tecnologia, lançada em 26 de janeiro de 2022, né, então assim, ela já tem aí seus, 4 anos de idade, basicamente, mas tá tranquilo, plaquinha nova ainda, 2560 shaders, isso daqui é absurdo, 8 GB de memória de vídeo GDDR6 da Hynix,
MHz, 1552 MHz no GPU Clock, né, 1750 MHz no Memory Clock. Só que esse clock aqui, cara, ele vai até 7000 MHz, então eu não sei quantas vezes que tem que multiplicar pra chegar até 7000 MHz, mas assim, chega até 7000 MHz as memórias, e o boost do GPU Clock, né, é 1777 MHz. De resto aqui a gente tem algumas outras informações, né, a placa de vídeo tá rodando no PCI Express x16 4.0, não, x16 4.0 não, tá rodando no X4 1.1, mas é porque ela tá em idle, né, então assim, eu acho que se a gente fizer um testezinho de render aqui com ela, provavelmente ele já vai chegar no barramento do PCI Express correto, né, eu acho que não, né, ele na real ele tá em X4 4.0, mas na verdade isso aqui tá correto, infelizmente, porque o meu processador, que é um Ryzen 5 8500G, ele limita as linhas de comunicação do PCI Express, né, justamente pelo fato de ele ter o gráfico integrado. Então assim, se a gente quisesse usar 100% da placa de vídeo, né, dela ali em x16 4.0, a gente teria que usar um processador que fosse, por exemplo, um Ryzen 5 7600, por exemplo, ou algum processador que não tivesse vídeo integrado. Mas assim, sendo bem sincero, não tem nada do que reclamar, a placa de vídeo tá funcionando perfeitamente, a gente pode ver que ela tem algumas marcações aqui, né, no caso, OpenCL, CUDA, Direct Compute, DirectML, Ray Tracing, Vulkan, tem essas outras opções marcadas aqui, mas não é mas é meio indiferente pra gente. E aqui tem os sensores dela, né, pessoal, a gente pode ver que o GPU Clock dela é até 1912 MHz, então ela tem um GPU Clock bem altinho, e o Memory Clock ficou ali nos 1750 MHz, mas esse valor aqui não é exatamente esse valor, tá, galera? Eu vou abrir aqui um jogo pra gente dar uma olhada como é que ele vai rodar, como é que vai funcionar aqui, se a placa de vídeo vai se sair bem, vai entregar o desempenho esperado, né? E aí a gente dá uma verificada nessa questão da velocidade das memórias da placa de vídeo e do chip gráfico. Bom, se era desempenho que vocês queriam, aqui a gente tem, galera, nossa RTX 3050 de 8 GB aí, a capadinha, né, a sofrida. Cara, tá entregando uma média de FPS legalzinha aqui, tá? O jogo tá com as configurações gráficas aqui, assim, até que bem interessantes, sendo bem sincero, pra quem tava acostumado a jogar o Red Dead Redemption 2 em 1280 por 720 com FSR 2 no modo equilibrado, cara, isso daqui tá muito bom. A gente tá aqui com o jogo em Full HD, né, a tela cheia, o V5, deixa eu deixar desligado aqui, porque eu não lembro de ter deixado ele ativado, não. Pode manter. Aqui a gente tem algumas configurações, né, tem o triplo buffering aqui, eu não sei o que isso muda, mas, cara, o jogo tá com um preset aqui do customizado, né, tá com algumas coisas no Ultra e muitas coisas no alto, cara, então assim, a gente pode colocar aqui uma média das coisas aqui no muito alto, eu acredito que cabe aqui nessa qualidade gráfica, e aqui na API, a gente tá rodando na API Vulkan, né, e com algumas coisas aqui no Ultra, no médio, no baixo, no alto, cara, tá bem bagunçado, mas assim, dá pra gente arredondar aí que tá tudo no alto, vai, tá tudo no alto. Meu amigo, o jogo tá rodando muito bem, galera, que é isso? Red Dead Redemption 2 é um jogo que ele é extremamente pesado, né? Então, assim, ele vai demandar bastante da nossa placa de vídeo. A gente vai ter que ter uma plaquinha de vídeo bem interessante aqui. E, cara, pela primeira vez o processador tá trabalhando de uma forma decente, né? Porque, assim, normalmente esse processador aqui, ele fica com uns 9%, 10% de utilização. Quando a gente tava testando, por exemplo, no Red Dead Redemption 2, né? Mas, cara, com a 3050, o bichinho tá sofrendo ali agora, viu? 27%, quase 30% de utilização, trabalhando ali na frequência máxima dele, né? E a placa de vídeo também tá ali, cara, 98% de utilização, 78 graus, né? Ela tá um pouquinho quente, mas assim, eu não acho que cabe muito eu abrir acho que não cabe muito eu abrir essa placa de vídeo pra trocar a pasta térmica dela, porque ela ainda é uma placa de vídeo relativamente nova, né? Então acho que não chegou ao ponto da pasta térmica ficar totalmente ressecada. Mas, cara, vocês podem ver que olha isso, cara, o jogo tá rodando com uma qualidade gráfica absurdamente linda, o jogo tá realmente com os gráficos muito bonitos e o FPS tá ali na casa dos 60 frames, galera. Mano, se precisar de mais do que isso daqui pra zerar esse jogo, pra poder se divertir aqui nesse game, meu amigo, aí você pode desistir da vida, porque não tem como não. Os games não foram feitos pra você. Mas, cara, aqui tá rodando muito bem. De memória RAM ali a gente tem 16 GB, né? Vocês podem ver que o jogo tá usando quase 10 GB, a gente ainda tem memória RAM de sobra aqui. E, cara, assim, sendo bem sincero, eu não quero não quero falar muito cedo, mas eu acho que esse PC aqui agora, ele já pode se dizer que ele roda tudo, cara. Porque a gente tem um processador que é relativamente bom, a gente tem um processador que é muito bom, que tem um IPC legal, que vai rodar ali os jogos que dependem mais de processador, ele vai rodar numa quantidade de FPS altíssima. A gente tem uma placa de vídeo pra rodar os jogos que dependem de placa de vídeo com uma qualidade gráfica legalzinha ali na casa dos 60 frames. Então, assim, não tem muito do que a gente reclamar, não. Nosso jogo vai rodar muito bem. Ih, meu Deus, começou a formar uma tempestade aqui. Que é isso, meu Deus do céu? Do nada formou uma tempestade zona cabulosa. O dia tava tão bonito. Olha aí, galera. Que isso, meu Deus do céu. Por que formou essa tempestade aqui? Tenebrosa, mano. Ô, louco, galera. Moiou. Mas assim, cara, olha essa qualidade gráfica, olha esse FPS, mano. Assim, infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês exatamente como é que tá a qualidade gráfica aqui, porque na câmera não vai pegar tão bem assim, né? Mas assim, guys,
bonito, a qualidade gráfica tá muito boa, os gráficos estão muito bonitos, tá tudo muito bem definido, né? Tudo bem fluido, cara. Então assim, não tem muito mais o que mostrar pra vocês aqui, cara. O jogo tá muito bom, o jogo rodou muito liso. E assim, sendo bem sincero, eu acredito que eu encontrei a placa de vídeo perfeita pra esse processador aqui, cara. Assim, RTX 3050, 8 GB. Eu já falei muito mal dessa placa de vídeo, pessoal. Já falei muito mal mesmo, já falei que é uma placa de vídeo que não compensa, que não vale a pena. Se você compra, você é louco. Mas, cara, vamos combinar. Ela não vale a pena por quê? Pelo preço que é alto. Então, pelo preço alto que ela entrega, não compensa o desempenho que ela consegue fazer nos jogos. Mas, cara, se você pagar R$700, R$800 numa RTX 3050 de 8 GB, cara, não pensa duas vezes, mano. Vai e compra, sem medo nenhum. Por quê? Pelo preço, por esse preço, ela é uma ótima placa de vídeo. É uma das melhores opções que você vai encontrar aí, se você encontrar por esse preço. Então, assim, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é: não existe placa de vídeo ruim, galera. Existe placa de vídeo cara. Então, assim, toda placa de vídeo é boa se for vendida no preço correto. Então, eu queria deixar aí com vocês, né, essa belíssima vista. O jogo rodando ali a 60 FPS, com bastante coisa no Ultra ali, né, no alto também. Então, dá pra deixar arredondado ali que tá rodando com tudo no alto. 60 FPS. O PCzinho tá fazendo um pouco de barulho, né? Provavelmente vocês devem estar escutando, mas assim, não tem do que reclamar, cara. Não vou reclamar, não reclamo de nada. Esse daí, nosso jogo agora tá rodando 100%. Eu vou fazer bastante teste com essa plaquinha de vídeo aqui, tá? Porque ela vai ser uma placa de vídeo que vai ficar no meu PC, vai ficar no meu PC principal pra eu editar os vídeos, pra eu renderizar os vídeos e não sofrer mais na edição. E vai ficar no meu PC principal. Às vezes, quando a gente precisar fazer algum teste, a gente faz. E, obviamente, vou continuar comprando as plaquinhas de vídeo baratinhas pra gente fazer os testes aqui no canal. Então, esse daí foi o vídeo, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me fortalece muito mesmo. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.